De irmãos e irmãs, graça e paz, vamos todos juntos buscar a face daquele que pode nos socorrer nessa manhã. E já tem demonstrado a sua graça, a sua presença em nosso meio, entre nós, e que, de fato, nesse tempo do compartilhar, o Espírito Santo tome conta da palavra, tome conta dos nossos corações, e que nem eu nem você saiamos desse ambiente do mesmo modo pelo qual aqui nós nos achegamos. Vamos pedir socorro. Nosso maravilhoso Pai, nós somos imensamente gratos a Ti. Realmente Tu nos traz aqui nesse lugar, nesse ambiente, porque Tu desejas falar. E os nossos corações se colocam diante de Ti, se prostram ante Ti, para que o Espírito Santo, que por Ti e pelo amado Senhor Jesus nos foi enviado, sejam dilatados os nossos entendimentos, que a palavra venha falar ao nosso coração de modo poderoso. Toma-nos em Tuas mãos, ao abrirmos a Tua palavra, que o Teu Espírito nos fale nessa manhã. No precioso nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Temos estudado juntos já por um período a respeito dos cânticos dos degraus. E o que vem a ser os cânticos dos degraus? Na verdade, é uma coleção de 15 salmos, do Salmo 120 ao 134. E estes 15 salmos, que são os 15 cânticos dos degraus, na realidade, eles eram para o povo de Israel como se fosse um cancioneiro, um inário. O que acontecia então? Todas as vezes então que os israelitas saíam em peregrinação, e isso anualmente falando, então eles cantavam esses cânticos. E essas peregrinações aconteciam de modo específico em 3 ocasiões muito bem determinadas pela lei. Eles deveriam, os homens, de modo especial, subir até Jerusalém no período da Páscoa, no período do Pentecostes e no período da festa dos tabernáculos. E ali então, quando eles chegavam em Jerusalém, eles iriam oferecer as suas orações, as suas ofertas, a sua adoração. Por quê? Porque Jerusalém, ao coração de Deus, era aquele lugar sagrado o qual Ele havia escolhido. É conhecido como a cidade do grande rei. Então, quando todos aqueles peregrinos chegavam em Jerusalém, eles estavam realmente muito felizes, muito alegres. Então ali eles, em comunhão com todos eles, ofereciam tudo aquilo que eu acabei de falar para vocês. Eles se derramavam diante do Senhor com muita alegria. Agora, quando nós pensamos nas subidas, tem o seu ponto de origem, tem o seu ponto de chegada. Então, havia muitos obstáculos, havia muitas barreiras, muitas dificuldades que eles enfrentavam. E o primeiro obstáculo que eles enfrentavam era os obstáculos que eles tinham neles mesmos. Mas quando eles saíam na peregrinação ao longo das estradas das mais diversas localizações aí da nação de Israel, subindo em direção a Jerusalém, eles iam enfrentar muitos perigos. A jornada seria realmente uma jornada de muitos perigos. As estradas eram estradas muitas vezes povoadas por salteadores. Havia salteadores que poderiam fazer emboscadas contra eles. Havia os perigos das bestas feras, os inimigos que se levantavam contra. Então era um grande desafio para eles chegarem até Jerusalém. Esse era o grande desafio. Então esses cânticos dos degraus, de fato, serviam para eles como um alento, como um socorro, através dos quais eles se voltavam para o Senhor e buscavam fortalecimento em suas vidas. E quando eles chegavam então no seu destino, então era aquela festa maravilhosa. E isso tem uma grande lição para nós. Uma grande lição para nós. Por quê? Porque todos nós estamos numa peregrinação. Todos nós estamos indo, ascensionalmente falando, em direção a Jerusalém Celestial. Nós precisamos crescer espiritualmente. Então, assim como o povo de Israel, quando saía das suas regiões, tinha um ponto de origem, nós temos um ponto de origem para iniciar a nossa jornada. Esse ponto de origem chama-se novo nascimento.
Ah, que bênção! Aquele dia, não é, Vera? Quando foi nos apresentado a Cristo Jesus, nós nos rendemos a Ele, vimos que fomos plenamente justificados pela obra que Ele realizou naquela cruz. Mais do que isso, Ele crucificou o nosso velho homem com Ele, nos deu da sua própria vida. E hoje, cada um de nós pode dizer assim: Cristo é a minha vida. Cristo é a minha vida. Todos nós. Porém, a vida nos é doada, mas o caráter é forjado. Então, o novo nascimento é um ponto de origem, é o ponto inicial da nossa jornada. Você, sim, tem a vida de Cristo, mas você não tem o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é uma demanda que nós vamos obtendo lá ao longo da nossa jornada. Aquele que quer ser meu discípulo a si mesmo, se negue, tome a sua cruz e venha após mim. A Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória à sua própria imagem. A Bíblia fala que nós devemos levar o morrer de Jesus para que a vida dele se manifeste. Tudo isso, em outras palavras, é o caminho da cruz. E é exatamente nessa jornada ascensional, nesse caminho da cruz, que o caráter de Cristo é formado. Irmãos e irmãs, nós não podemos ficar estacionados no novo nascimento. O novo nascimento é o ponto de origem. Senão nós vamos ser adultos em idade, com fraldas espirituais. Nós não vamos crescer. Nós precisamos, então, que o caráter de Cristo seja formado. E é exatamente isso que nós estamos aprendendo com os cânticos dos degraus. Nós vemos que há um processo ascendente e nós estamos indo em direção a Jerusalém celestial, para que mais e mais do caráter santo de Cristo seja formado em nós. Como os meus irmãos se lembram, nós já estudamos 3 cânticos, chamado Cântico dos Degraus ou Cântico dos Peregrinos, etc. Quando nós olhamos para o Salmo 120, que é o primeiro cântico espiritual, nós vimos de maneira muito pontual que o maior problema que há no meio do povo de Deus, o pecado mais terrível que pode afetar o povo de Deus é o pecado da língua. Estudamos isso aqui. O pecado da língua ele é tão terrível que ele não afeta apenas as pessoas envolvidas. O pecado da língua é tão terrível que ele afeta o testemunho da igreja. Permito-me lembrar aqui do irmão chamado Watchman Nee. Em 1952 ele foi preso por causa da sua fé, quando o comunismo tomou conta da China. Ele ficou até 1972, 20 anos preso, por causa da sua fé. Ele não abria mão de pregar o evangelho por amor. E ele disse o seguinte, que ele fez um histórico das gerações todas, onde ele percebeu os movimentos que aconteciam na igreja. Ele falou assim, o que seria, assim, o que seria de problema, qual é a dificuldade que o povo de Deus enfrentou nessas gerações? Ele começa lá dentro de um contexto da grande e terrível perseguição que aconteceu através de Nero, onde os cristãos eles eram presos, muitas vezes eles eram lameados de piche e colocados em postes para serem queimados, para que pudesse iluminar os pátios de Nero. Outros eram lançados para serem comidos pelos animais. E todo esse tipo de perseguição que aconteceu até os quarto século aproximadamente, o que Watchman Nee percebeu? Que quanto mais a igreja era levada para o fogo da provação, mais ela crescia em purificação e santidade. Mais ela se fortalecia. Mas ele detectou um problema no meio do povo de Deus que afeta o testemunho. Esse problema tem uma origem, mas se manifesta em três situações. O primeiro problema que destrói o testemunho da igreja é a maledicência. O segundo é a crítica e o terceiro é a contenda. Todos esses problemas vêm de uma única fonte, a língua. Por isso que quando nós estudamos o Salmo 120, o primeiro degrau, mostramos aos irmãos que o problema da língua é algo tremendamente sério. É o pecado mais terrível que há no meio do povo de Deus. E aqui, a partir de mim, ninguém pode levantar a mão e falar assim, eu sou plenamente tratado nesse assunto. Porque há uma natureza dentro de nós potencialmente inclinada ao mal. E se nós não vigiarmos, se nós não nos negar
negarmos a nós mesmos, tomar a cruz e ir após Jesus, você e eu temos um potencial terrível dentro de nós. Então, nós não daremos um passo ao segundo degrau sem que isso seja tratado. Isto é muito sério. Então, que o Senhor nos ajude nesse assunto. Mas aí nós avançamos um pouco mais do segundo degrau, que é o Salmo 121. Aí nós percebemos que o salmista já nos eleva para uma outra realidade, ou esse peregrino, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não permitirá que teus pés te vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Então, o que significa isso? Que os nossos problemas são horizontais. Nós temos muitas dificuldades, muitos embates, muitas lutas de vários níveis, não é verdade? Mas nós devemos olhar para o alto. Olhar para o Senhor, porque dele vem o nosso socorro. Dele vem o nosso socorro. A Bíblia fala, dele vem a nossa segurança, vem a nossa paz, vem o nosso consolo, vem o nosso governo. Ouçam novamente, por favor. Quando você olha para esse universo, quando você olha para o topo desse universo, há um trono, há uma cabine de comando, e ali está sentado um homem de mãos furadas. Ele governa esse universo. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor das circunstâncias. Então nós temos um que governa. Então nesse salmo, nesse segundo degrau, nós percebemos que a nossa jornada é uma jornada, sim, pisando nessa terra, mas nossos olhos devem ser elevados aos céus. Não é isso que nós vimos? Aí nós avançamos para o Salmo 122, que fala-nos do terceiro degrau. E aqui nós aprendemos várias lições importantes. Antigamente, como foi falado, a adoração, o serviço a Deus era localizado. Falamos há pouco, eles iam para Jerusalém. Ali eles ofereciam as suas ofertas e adoração, era lá. Mas o Senhor Jesus disse o seguinte, olha, não haverá um tempo em que nem naquele monte, o Monte Gerizim, né, dos samaritanos, e nem nessa cidade, nem em Jerusalém, vocês irão adorar a Deus, porque Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Vimos que a adoração genuína parte do Espírito. Então veja o crescimento ascensional que nós estamos tendo, estudando os cânticos dos degraus. Mas nós vimos também que nós fomos chamados para uma vida de união com Cristo. Lembra-se que Jerusalém ela foi construída de modo compacto. Isso fala da nossa unidade em Cristo Jesus, fala da nossa comunhão uns com os outros. Veja que grandiosidade. É isso que nós estamos vendo. E isso tudo através da obra da cruz em nossas vidas. A cruz, nós temos ouvido aqui através do nosso irmão Sérgio, essa realidade que ela atravessa a linha do tempo, rasga o véu do tempo e cai na eternidade, porque o princípio governador da Trindade é o princípio da cruz. E é o único princípio que vai governar a igreja de modo adequado, é o único princípio que governa a sua vida de modo adequado. E cruz não significa sofrimento, nem dor, nem perda. Cruz significa morte. Morte. Então nós vemos essa realidade aqui, temos ouvido, graças ao Senhor, através de outros irmãos também, essa verdade. E hoje nós vamos dar um passo além. Salmo 123. Então nós vamos considerar o quarto degrau. Lembre-se, nós estamos num processo ascensional. Nós estamos indo em direção a Jerusalém Celestial. E nós temos sido grandemente desafiados a cada passo. E o inimigo, ele não quer que nós avancemos. O inimigo não quer que nós demos passos que realmente representem o crescimento espiritual. Ele quer que nós estacionemos e fiquemos parados. Então ele vai arrumar de todas as formas para afetar você e eu, para nós desistirmos. Mas não, nós devemos olhar esses caminhos. Assim como o povo de Israel, né, os peregrinos saíam das suas localidades, das mais diversas áreas lá da região de Israel, e iam para Jerusalém, e tinham todas aquelas dificuldades, e eles venciam e encantavam, assim deve ser conosco. Nós devemos então avançar. Apesar de todas as lutas e desafios que você e eu temos tido constantemente. Então vamos ler, aqui são 4 versículos apenas. Salmo 123, estamos no quarto degrau.
A ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Até aqui, 4 versículos. Isso aqui é uma oração. E quando nós olhamos e tocamos o coração do peregrino, quero fazer essa pequena observação inicialmente para vocês. Nós tocamos um coração profundamente atribulado. Nós estamos tocando um coração aqui que está sendo esmagado. É só nós olharmos o seu clamor, tem misericórdia de nós. Vocês já observaram uma coisa? Ele começa na primeira pessoa do singular, ele fala, a ti que habitas nos céus, eu elevo os meus olhos. Mas depois ele coloca na primeira pessoa do plural. Ele envolve todos os peregrinos. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Olha, vejam só a carga, o peso que havia no coração desse ou desses peregrinos. Eles estavam sobremodo fartos de desprezo. A alma estava saturada de escárnio, daqueles que não estavam nem aí com nada, e também saturada do desprezo dos soberbos. Então, imaginam só a carga, o peso que havia no coração desse peregrino. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Estes cânticos dos degraus, eles eram cantados dessa forma como eu falei, mas eles foram cantados em outras ocasiões. Por exemplo, quando o povo de Israel saiu lá do cativeiro babilônico, que teve lá por 70 anos, eles voltam para Jerusalém, ou aquela leva de pessoas volta para Jerusalém, então eles enfrentaram muitas lutas. Vem com Zorobabel, depois vem com Esdras, e mais tarde ainda com Neemias. Possivelmente, dizem os historiadores, que esse cântico também foi cantado por aqueles que estavam reedificando os muros lá em Jerusalém, onde inimigos como Sambalat e Tobias se levantavam para escarnecer daqueles que estavam voltando. Depois, se for oportuno e der ocasião aqui, eu vou estar citando o texto para vocês, mas possivelmente esse cântico também foi entoado nessas condições. E em outras oportunidades, talvez também. Só para entendermos aqui essa situação. Fechando esse parêntese. Então, quando nós tocamos o coração desse peregrino, nós vemos essa pressão, esse esmagamento que há nele. Charles Spurgeon chama esse salmo aqui, ou esse cântico, que o cântico do suspiro ou o cântico do gemido. E ele até, olhando até pela quantidade das vezes que aparece a palavra olhos aqui, cântico dos olhos. Só para vocês terem uma ideia de como a gente pode olhar para esse texto aqui. Mas, cântico do suspiro e gemido por quê? Porque há momentos, querido irmão, querida irmã, agora falo comigo, falo com você, há momentos que os nossos corações estão tão sobrecarregados, tão apertados, tão angustiados, que nós não conseguimos nem orar. Você geme, você fala assim, Senhor, Senhor, é essa a ideia desse salmo aqui, Senhor. Querido irmão, querida irmã, você já passou, talvez esteja passando, de situações que você nunca poderia ter concebido na sua mente, no seu coração. Você não escolheu, mas de repente você está assim, puf, não é? Aí vem o esmagamento. Você geme, Senhor. Essa é a ideia desse salmo aqui, da dor. O salmo que realmente envolve o mais profundo do coração daqueles peregrinos. Então, quando nós olharmos essa observação inicial que eu fiz aqui para esse salmo, vamos lembrar que muitas vezes você vai diante do teu Senhor e vai gemer, porque você não tem o que falar. Está tão pesado. Está tão difícil de carregar, mas o Senhor vai ouvir o teu gemido, Ele vai ouvir o teu suspiro e vai te socorrer. Essa é a grande bênção. Essa é a grande bênção. Então, essa pequena observação que eu faço para vocês inicialmente aqui. Então, o texto diz assim, a ti que habita nos céus, eleva os meus olhos. Agora,
como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Aqui está uma figura linda das Escrituras Sagradas. Linda das Escrituras Sagradas. É interessante o Espírito Santo levar o peregrino a colocar esse tipo de exemplo. Nós entendemos qual que deve ser a nossa postura. Ele usa aqui o exemplo dos servos e da serva. É interessante que isso nos leva necessariamente a dizer o seguinte, que para que uma comunicação fosse adequada entre o Senhor e o seu servo, deveria ter já, vamos dizer assim, uma história de convivência muito longa. Porque às vezes era um gesto de mãos, às vezes é um gesto de olhar do Senhor para com o servo, e aquele servo deveria entender perfeitamente o que estava no coração, o que era o desejo mais profundo daquele Senhor. Então, não era falado, ainda que poderia acontecer isso, mas nessa relação de intimidade, então nessa relação de convívio entre aquele Senhor e o seu servo, aquela longa data de uma jornada, de fato construiu, primeira lição, anotem lá, intimidade. É o que o Salmo quer nos ensinar. Quer nos ensinar intimidade. E para que haja intimidade, você e eu precisamos ter uma vida de união com Cristo. Nós precisamos andar com Ele. Nós precisamos conhecer o nosso amado Senhor. Porque senão nós temos uma intimidade de conhecimento aqui, mas nós não temos uma intimidade de jornada no nosso coração. Então você e eu precisamos entender que o primeiro aspecto que nós devemos contemplar é o relacionamento entre o Senhor e seu servo, ou podemos usar aqui a sua senhora e a sua serva, para que haja essa comunicação perfeita, sem que haja distorção, é necessário um convívio. E isso fala a você e a mim que é intimidade. Deixa o dedo aqui, vamos para João capítulo 10. É o texto do Bom Pastor. O capítulo do Bom Pastor. E aqui tem dois textos que eu quero colocar para vocês para mostrar em outra forma como que essa intimidade deve ser gerada, o que ela produz em nós. Então, João, capítulo 10, o primeiro versículo é o 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Olha só, ele conhece as suas ovelhas e elas me conhecem a mim. Quando eu estava lendo esse texto, eu perguntei ao meu próprio coração, Senhor, sim, eu sei que tu me conheces, mas será que eu conheço a ti? Que nível de conhecimento eu tenho a respeito de ti mesmo? Não a respeito daquilo que tu fizeste, daquilo que tu és, daquilo que tu irás fazer, mas olhar para a tua pessoa como pessoa. E outro versículo, aí nesse mesmo capítulo, é o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Aí a pergunta que eu fiz e quero fazer para você. Você tem ouvido a voz do teu bom pastor? Essa é a questão. Há tantos barulhos nos nossos ouvidos, não é? Na nossa cabeça. Tantos barulhos que nos impedem de ouvir aquele que é o bom pastor. Nos impedem de repente, receber o falar dele no nosso coração. Por exemplo, usando aí como, vamos dizer, uma imagem para entender do que eu estou falando, naqueles momentos dos nossos gemidos, quando estamos naquele momento de esmagamento da nossa alma, ele vai dizer assim, calma, eu estou no comando desse universo, eu estou cuidando do seu coração, eu estou alentando, eu não perdi o controle de nada. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Ele vai dizer para você e mim, este é o caminho, andai por ele. Você vai discernir. Ah, como eu preciso
como nós precisamos ter os nossos ouvidos dilatados para ouvirmos a voz do nosso amado Senhor. Então, a primeira lição que nós vemos aqui, fora o aspecto introdutório, que é aquela oração do gemido, é que nós somos chamados para uma vida de intimidade. Mas nós precisamos avançar dentro desse mesmo pensamento aqui. Uma outra lição que nós temos nesse quarto cântico dos degraus aqui, é dentro desse mesmo texto que acabamos de ler. Uma vez que nós estamos desfrutando de uma intimidade, isso vai nos levar para um avanço. E o avanço está aqui. O posto mais elevado, vamos dizer, a promoção mais alta que você vai encontrar dentro da tua jornada com o Senhor é o posto de escravo. Não tem posto mais elevado. Não tem promoção mais alta que você vai conseguir na sua jornada cristã. Você e eu fomos chamados para desfrutarmos da posição mais elevada desse universo no que concerne a nós, é sermos escravos. Escravos. E vocês vão entender por quê. Eu vou até acrescentar uma expressão diferente aqui e vou chamar o texto. Nós fomos chamados para sermos escravos de amor. É um escravo que parte de um desejo voluntário. Eu quero ser escravo do Senhor. Ele não me tornou escravo à força. Ele não me colocou nenhuma algema. Ele não coloca algemas. Mas Ele deseja que nós queiramos nos tornar seus escravos. Texto conhecido dos meus irmãos e irmãs, mas vamos lá. Êxodo capítulo 21. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 21. Um texto riquíssimo, que vale nós agregarmos nesse pensamento, nesse quarto degrau, porque ele fala exatamente dessa experiência tão gloriosa que advém da nossa vida de intimidade. Êxodo 21, 1 a 6. São estes os estatutos que lhes proporás, se comprares um escravo hebreu. 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair forro ou livre, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha como a sovela, e ele o servirá para sempre. Irmãos, que texto maravilhoso é este! Aqui está a descrição da lei que governava a realidade daqueles que se tornavam escravos. Passaram-se 6 anos, no 7º ano ele sairia livre. E aqui tem uma história linda que é exatamente o que nós precisamos adotar para a nossa própria experiência. Este escravo, ele teve uma jornada longa com o seu senhor. A pergunta que eu faço para você e para mim é o seguinte: o que este escravo viu no seu senhor para que ele tomasse a decisão? Porque nós estaríamos torcendo para finalizar aquele período de escravidão e nós estaríamos totalmente livres e tocaríamos a nossa vida. Inclusive, a família foi adquirida aqui, deixa essa família para lá, eu vou seguir minha vida, eu quero ser livre. Seria um pensamento que poderia ocorrer, mas a pergunta é, Wagner, o que esse escravo viu no seu senhor? Não é impressionante isso? Que texto maravilhoso! O escravo vai dizer, expressa, eu amo meu senhor. Aí, lógico, amo minha mulher, meus filhos, eu não quero ser livre. E é interessante que, dentro da normalidade, dos aspectos legais, aquele escravo era um escravo. A partir do momento que ele ganha liberdade, mas ele voluntariamente deseja servir ao seu senhor, ele perde todos os seus direitos, entre aspas, legais.
Então ele se torna um escravo de amor. O ritual aqui, ele seria levado à porta ou à ombreira. Sovela é aquele instrumento com uma ponta de furar couro. Então o Senhor furaria a orelha dele, colocaria ali uma espécie de uma argola, dizendo: este é um escravo de amor. E por onde aquele escravo andasse, quem o visse, lá vai um escravo de amor. Lá vai um escravo de amor. Lá vai um escravo de amor. Será que nós trazemos essa marca em nós? Será que as pessoas sabem verdadeiramente que nós somos escravos de amor? Essa é a grande questão. Então, a partir de uma intimidade desenvolvida, a partir de um tempo de jornada juntos, gerou essa intimidade, então de maneira voluntária nasce um amor no nosso coração, e nós então desejamos servir o Senhor para sempre, com as nossas orelhas furadas. Isso é o escravo de amor. Então veja que lição maravilhosa nós temos aqui diante dos nossos olhos, que o Senhor está nos mostrando. Não só chamados para uma vida de intimidade, mas para voluntariamente nos tornarmos escravos de amor. Não esqueça disso, o meu maior privilégio nesse universo é voluntariamente ter uma orelha furada. É você ser um escravo de amor. Que Senhor é esse? Vamos dizer de uma forma diferente, o grau mais elevado da tua liberdade. Você quer ser uma pessoa livre, mas absolutamente livre, torne-se escravo de Cristo. Livre não é aquela pessoa que fala assim: eu vou onde eu quero, faço o que eu quero, bebo o que eu quero, saio com quem eu quero, durmo o que eu quero. Esse acha que é o livre, né? Não, esse é o escravo. Esse é o escravo. Ele é o escravo das suas paixões. Mas o livre é aquele que fala assim: eu encontrei aquele que é o verdadeiramente livre, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Então, quando você conhece a verdade, então você se submete a ela de tal forma, em escravidão plena, que você vai encontrar a expressão mais ampla da sua liberdade. É quando você se torna voluntariamente escravo de Cristo. Olha que lição maravilhosa nós temos diante dos nossos olhos. Então, é o teu e o meu maior privilégio é de termos orelha furada. Intimidade, orelha furada. Mas é interessante, vamos para Atos capítulo 26. Atos capítulo 26. O apóstolo Paulo, nós sabemos muito bem a história desse irmão. Quem ele era? Ele era um boi selvagem, como diz lá em Atos, ele bufava contra os cristãos. Aí teve aquele encontro na estrada de Damasco com o Senhor. Ele teve uma experiência com o Senhor, ele vai relatar isso depois no capítulo 22, depois no capítulo 26, que é esse. Então, o que o Senhor disse para ele? E o Senhor Jesus vai dizer para ele assim: Paulo, eu tenho algo para lhe dizer. Dentro daquele contexto inicial era Saulo de Tarso, mas era Paulo. Vou te dizer algo. Eu vou te colocar no lugar mais elevado desse universo. Vou te promover, Paulo. Aí o versículo 16. Atos 26, verso 16. Essa fala aqui é do Senhor Jesus naquela estrada de Damasco. Então ele está voltando aí 22 anos para trás, aproximadamente, e lembrando diante do rei Agripa da conversa que Jesus teve com ele. Então, verso 16, olha o que o Senhor Jesus disse para ele: mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Olha, Paulo iria ser ministro e testemunha do Senhor. Paulo, vou te dar aqui o mais elevado posto para você. Porém, quando você vai investigar essa palavra ministro no seu original, você vai se surpreender. A palavra que aparece lá é ruperet. E a palavra ruperet significa remador de segunda classe ou remador inferior. Isso nos remete àquele tempo, aquelas galés romanas de combate, de guerra, aqueles navios antigos. Então, na parte inferior tinha os remadores, vocês se lembram? Os remadores.
Estes eram os ruperetes. E quem formavam aí a equipe dos remadores eram assassinos, bandidos, ladrões e escravos, que estavam condenados à morte. Então eles iam morrer exatamente na guerra. O navio poderia ser afundado, ou o barco poderia ser afundado. Era um ruperete. Então essa foi a primeira promoção que o Senhor deu para Paulo. Você é um remador inferior. Aqui está. Remador inferior. Remador de segunda classe. Ministro, eu sou ministro de Deus. Mas que lindo, é muito bem, mas vai lá ver o original. Ministro, é um remador inferior. Olha só. Mas ele diz aí, e também, você vai ser ministro e testemunha. Opa, testemunha, deixa comigo, vamos me chamar para dar um testemunho. Paulo estava lá na estrada de Damasco. A palavra aqui é martus, que é a palavra da etimologia da palavra mártir. O que Atos 1,8 diz? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e por todos os confins da terra. Não está escrito lá assim? Ali aparece a palavra testemunhas, martus. Então, o poder do alto que o Espírito Santo dá para aqueles que são, vamos dizer assim, batizados no Espírito, é para morrer. Não é para encher de força. Não, o poder que o Espírito Santo nos dá é para que nós morramos. A única forma de Deus tratar conosco é através da obra da cruz. O Espírito Santo vai aplicar essa realidade em nós, para que você tenha poder no seu testemunho, e eu tenha poder no meu testemunho, eu devo ter um espírito de mártir. Aqui está. Então, Paulo estava sendo promovido pelo Senhor. Olha, você vai ser um remador de segunda classe, um remador inferior, e você vai ser um mártir. É isso aí. Aqui está a história da igreja. Rapidamente falando, na última quarta-feira nós retornamos ao estudo do livro Supremo Propósito. E o capítulo 15 que nós olhamos fala das 3 dimensões da cruz. Não vou usar aqui a alongar não, mas mostrar para os irmãos da beleza que é o estudo desse livro. As 3 dimensões da cruz. E ele, vou colocar para entendermos mais rapidamente, ele usa o exemplo de Estevão. Estevão que foi o primeiro mártir. Inclusive Saulo de Tarso foi o que ordenou o apedrejamento. Então, o irmão Deverne Frank fala o seguinte, que nós precisamos conhecer a cruz em 3 dimensões. A primeira dimensão é o princípio, é o nosso estilo de vida. O estilo de vida nos leva a um lugar de conflito por causa da cruz. E o terceiro é o poder resultante desse conflito. O que ele traz? Então, por Estevão ter um princípio de vida que era levar o seu morrer diariamente, o morrer de Jesus sempre por toda parte. Então ele, ao pregar diante de todas aquelas pessoas, houve um conflito. Porque é impossível você ser um que leva a sua cruz, um que verdadeiramente tem provado a morte, e você não tenha conflito. Porque você vai conflitar com esse mundo. Mas esse conflito vai resultar em quê? Resultou no apedrejamento dele. Mas o ponto que o autor quer nos levar, resultou naquele Saulo de Tarso, completamente endurecido, soberbo, ser lançado por terra. Então, é o poder do evangelho da cruz. Princípio, lugar de conflito e o poder resultante que é a salvação. E ele diz assim no período inicial do livro que, quando você olha a história da igreja primitiva, você vê que ela avançou até os primeiros 4 séculos, ela varreu o Império Romano como um rodo de testemunho, porque havia as 3 dimensões da cruz sendo aplicadas de maneira real. E ele falou assim, que o avivamento virá e que nós precisamos no tempo do fim, eu estou dando minhas palavras agora, exatamente ter essa mesma realidade. Senão nós seremos cristãos completamente, levado pelas ondas. Desculpa usar esse exemplo agora. Cristãos que têm a característica de um pato. O pato anda mais ou menos, nada mais ou menos e voa mais ou menos. Cristãos mais ou menos. Mas nós devemos ser cristãos que verdadeiramente andem nessas 3 dimensões da cruz. Então aqui está, queridos irmãos, essa bênção para nós.
Devemos ter esse coração de sermos remadores inferiores e também, o quê? Devemos ter essa característica de sermos testemunhas, ou seja, fomos enchidos do Espírito para provarmos a morte diária através da cruz. Devemos aprender verdadeiramente que o Senhor Jesus não é somente o nosso Salvador, Ele é nosso Senhor. Agora, olha o contraste, Ele é um Senhor que provou o seu amor e tem as mãos furadas. É esse que está sentado lá na cabine de comando desse universo. Mas para que nós sejamos seguidores, devemos ter nossa orelha furada. São os furos que nos unem. Os furos das mãos e o furo das orelhas, das nossas orelhas. É essa a realidade que nós precisamos entender. O Senhor, Ele é aquele que é o Senhor da nossa vida. 1 Pedro, por favor, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro 5, 5. Aqui temos a palavra de Deus dizendo assim. 1 Pedro. Deixa eu ver se eu estou citando certo aqui. Aquele texto que fala dos servos. Pode dizer assim. Estou no capítulo 3. É 1 Pedro 5, 5, está certo. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato uns com os outros. Cingi-vos de toda humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo, aos humildes concede a sua graça. Essa palavra cingi-vos aqui, ela é única em todo o Novo Testamento. Aqui chama-se, a tradução é avental de escravos. Então aqui está a sua roupa, Adalberto. Aqui está o seu uniforme, Jota. Aqui está o meu uniforme, avental de escravo. Que lindo isso aqui. Então nós temos um uniforme que nos cabe perfeitamente, nos vestir de toda humildade. Quando nós vestimos o avental de escravo, nós estamos compreendendo o motivo pelo qual fomos chamados. Não fomos chamados para intimidade e fomos chamados para sermos escravos de amor. Essa é a grande bênção. Voltem para o Salmo 123, o quarto degrau que estamos considerando. Deixem aberto aqui. Já vou fazer uma consideração, mas uma observação. Nós poderíamos também compreender esse processo de vida ascensional, de vida em direção a Jerusalém Celestial, olhando de outras formas. Por exemplo, não precisamos ir lá por causa do nosso tempo. Quando você pega Romanos 8, versículo 16, lá a Bíblia diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito regenerado que somos filhos de Deus. E a palavra filhos que aparece ali é uma palavra muito específica, teknon. Crianças, somos crianças de Deus, bebês de Deus. Mas no versículo 14, tem algo interessante, nesse mesmo capítulo 8. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Só que a palavra filhos que aparece ali já não é mais teknon, é huios. A ideia de filhos maduros. Então, para que eu saia da esfera de simplesmente um filho que nasceu de novo e me torne um filho maduro, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Isso passa por todo esse processo ascensional que estamos falando. Então, todos nós somos teknon, mas você e eu somos chamados para o huios, para sermos filhos maduros de Deus. Aí volta aquela introdução que eu fiz. Você, ao nascer de novo, ganhou a vida de Cristo, mas você precisa agora que o caráter dele seja formado em você. Você ganhou o teknon, você é filho, mas você precisa se tornar um filho maduro. Deus não nos quer para sempre num bercinho, com um chocalho na boca, andando de fraldas espirituais depois de tanto tempo. Ele quer que nós nos tornemos filhos maduros. Isso é o que nós estamos vendo através dos cânticos dos degraus.
temos sido chamados para esse grandioso desafio. Agora, novamente de olho aqui no Salmo 123, né? A ti que habita nos céus, eleva os meus olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva nas mãos da sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Então percebam aqui, são 4 vezes a menção da palavra olhos. E isso é bastante significativo para nós. Então, quando nós começamos, de fato, a desfrutar dessa intimidade, desfrutar dessa realidade que nós não nos pertencemos mais, somos daquele que por nós morreu e ressuscitou, ou seja, somos escravos de amor. Então, isso vai gerando em nós o quê? Uma vida de dependência. Essa é a terceira lição. Intimidade, somos escravos de amor, agora uma vida de dependência. Por quê? Para que direção aquele peregrino elevou seus olhos? Ele elevou seus olhos para o alto e olhou a Ele, porque dele viria toda a resposta. Uma vida de dependência. Então aqui está algo extremamente importante para nós, uma vida de dependência total do Senhor. Nós precisamos aprender isso. Agora, como que nós vamos viver uma vida de dependência dele, se nós não tivermos passado por aquelas situações anteriores? O meu convívio com ele, minha vida de união com ele gera intimidade, que gera a minha disposição em me tornar escravo de amor, que consequentemente fala assim, eu sou um total dependente dele. Por isso que os olhos estavam fixados. Se você pegar os outros detalhes que estão aqui, é interessante que os olhos dos servos estavam fixos nas mãos do seu senhor, e os olhos do seu senhor e os olhos da serva nas mãos da sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos, não nas mãos do nosso Deus, mas no nosso Deus. Porque nós precisamos ter uma comunicação tal com Ele, que isso gere em nós essa vida de dependência. É uma vida de olho no olho. É uma vida de pleno andar, de plena dependência. Essa é a grande bênção. Por exemplo, a gente pode pegar na própria experiência do nosso amado Senhor Jesus. Lá em João 8,34 é escrito assim, uma comida eu tenho para comer, e esta é fazer a vontade do meu Pai. Jesus tinha algum problema com a sua vontade era contaminada, era egoísta? De forma alguma. A vontade é santa, perfeita, boa. Mas ele nos ensinou, nos instruiu o caminho da cruz. Ele se submeteu plenamente ao seu Pai. Aí depois ele vai dizer isso de maneira farta, não só no capítulo 4, 5 e 6 de João também. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Isso significa vida de dependência. Jesus podia fazer tudo se que ele quisesse, e estaria fazendo de maneira mais perfeita e plena. Mas na vida de plena submissão que ele tinha junto ao seu Pai, ele mostrou o caminho da dependência. Plena dependência. Então olha que ensino nós temos dado pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Isso nada mais é do que o princípio da cruz, o que nós temos ouvido. Mas nós não podemos só ouvir, nós precisamos falar, Senhor, eu quero que isso seja uma realidade. Eu quero que seja um fato na minha experiência, na minha jornada. Que a cruz atue em mim, em todas as esferas, para que o Senhor possa olhar para mim e se alegrar. No Salmo 123, então, ele vai dizer lá no versículo 3, então, aqui no seu clamor de angústia de alma, né? Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Pois sobre modo estamos fartos de desprezo, a nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à vontade e do desprezo dos soberbos. Então há situação que você e eu podemos estar muitas vezes envolvidos, não porque você buscou, de repente você se encontra. Então, naquela situação, como vamos fazer? Como foi dito no princípio, vamos gemer diante do Senhor. Senhor, nos socorra, nos ajude, nos ajude. Peça misericórdia. Então o peregrino começa aqui a colocar o seu coração diante do Senhor. Não é diferente para nós como povo de Deus nesse tempo do fim. Irmãos, a última volta do ponteiro que marca e mede a realidade escatológica desse mundo está na sua última volta.
na sua última volta. E o Senhor não quer buscar uma igreja imatura, uma igreja criança. Ele quer uma igreja que esteja sendo trabalhada. Irmãos, nós estamos vivendo numa situação extremamente interessante. O ódio e a perseguição contra os cristãos está aumentando grandemente. Não estou nem pensando em países islâmicos, estou pensando na Inglaterra, estou pensando no Canadá, onde se proíbe terminantemente qualquer tipo de expressão pública da sua fé. Então, qual que é a grande ferramenta que eles estão usando? A ideologia do inferno. Ideologicamente, eles começam então a mudar completamente todos os aspectos de compreensão cultural e bíblica que nós temos. Eles estão enterrando tudo isso para estabelecer um novo princípio. Mas nós precisamos nos fundamentar, devemos ter uma intimidade com o Senhor, sermos escravos de amor e ter uma vida de dependência. Aí nós iremos fazer diferença nessa geração caída e corrompida. Nós estamos vivendo em tempos de grandes desafios. Assim como esses peregrinos enfrentavam essas lutas, e como eu disse, possivelmente esse cântico também foi entoado lá no tempo de Neemias, contra os inimigos que levantavam, hoje tem inimigos que se levantam contra o nosso testemunho. E nós precisamos então nos firmar diante do Senhor. Devemos orar para o Senhor. Senhor, tem misericórdia. 2 vezes aparece a palavra misericórdia aqui. Outra coisa. Todas as vezes que, infelizmente, Satanás, ele vai observar o testemunho da igreja, começa a avançar, ele vem com tudo. Ele vai atacar a família, vai atacar a sua vida, vai atacar a sua saúde, ele vai atacar. Ele vai trazer uma cisânia no meio do povo de Deus, porque ele não quer que haja testemunho. Ele não quer. E nós devemos, então, ter uma vida de intimidade, uma vida de plena submissão a Ele, ou seja, de sermos escravos de amor, temos uma vida de completa dependência e quando for necessário vamos gemer diante dEle. Porque nós temos uma jornada pela frente e o Senhor quer de fato que através de nós, através da nossa realidade, do nosso testemunho, as pessoas possam ver Cristo em nós, possam tocar Cristo em nós. E isso só será possível se a realidade da cruz for provada por você e por mim. Então aqui está, diante de nós, por exemplo, assim, vamos dizer assim, todo esse pequeno salmo, 4 versículos, mas com grandes lições para nós. Então que o Senhor nos ajude. Olhando para esse 4º degrau, já avançamos um pouquinho mais, e os outros trarão também as suas verdades, seus ensinos, seus desafios, mas lembrando, nós saímos de um ponto de origem, temos um ponto de chegada. O que o inimigo quer é que nós fiquemos estacionados, que nós nos envolvamos com coisas, percamos tempo. Ele quer nos distrair, ele quer nos desviar, ele quer nos esmagar através de todos os tipos de problemas que vocês e eu possamos enfrentar. Mas nós devemos ficar firmes no Senhor, na dependência do Espírito, avançar. Meu irmão, minha irmã, se coloca diante do Senhor toda a circunstância que você está enfrentando, toda ela. O Senhor não perdeu o controle. Uma coisa interessante que a Bíblia fala assim, que a nossa vida está oculta em Cristo, em Deus. Ou seja, a nossa vida está escondida. A palavra escondida aqui não é aquela ideia que você guardou tão bem uma chave que você não sabe mais onde se encontra. Você escondeu. Não, o escondido ali significa estar diante dos olhos de Deus. Isso significa o quê? Que nada, absolutamente nada vai chegar a você sem que passe pelos olhos santos de Deus. Quero concluir dizendo o seguinte, a única coisa que eu e cada um de vocês deve temer são os pecados pessoais. Porque quando eu peco e não trato, eu dou brecha para Satanás. Quando você peca e não trata, você dá brecha para Satanás. Eu dei um exemplo recentemente, estamos num ambiente fechado, vamos pensar num inverno muito rigoroso. Estamos protegidos, mas se tiver uma janela quebrada, o vento frio que vem de fora vai contaminar, vai pegar todo mundo. Porque foi dada uma legalidade de uma vidraça quebrada. É assim, quando você peca e você não confessa, você está dando legalidade a Satanás. Ele vai fazer uma ciranda na sua vida.
Como que nós tratamos disso? O problema não é mais o pecado, porque para pecado tem sangue. O pecado já tem o caminho pelo qual devemos tratar dele, é olhar para o que Cristo fez, nos apropriar da bênção do valor do sangue. O problema é incredulidade e amor ao pecado. Então, trate. O que você e eu devemos temer são os nossos pecados. Do mais, tudo que vai chegar a nós já passou pelos olhos de Deus. Se você está passando por uma prova que você nem imaginava que deveria passar, põe a boca no pó. Faça como temos feito. Põe a boca no pó. Senhor, o Senhor está no comando. O Senhor não perdeu nada. O Senhor está sentado no mais alto, sublime trono desse universo. Este é o ensino do quarto degrau. Que o Senhor nos ajude. O Senhor continue falando ao nosso coração. Vamos orar. Nosso maravilhoso Pai, nós somos tão agradecidos a Ti. Obrigado pela Tua palavra. O que nós ansiamos é exatamente termos uma vida de intimidade com o nosso amado Senhor. É termos essa disposição voluntária de nos tornar escravos de amor dEle. Termos nossas orelhas furadas. O que nós queremos é de ter uma vida de plena dependência do nosso amado Senhor. Faça isso sobre cada vida presente aqui, sobre todos nós. Nós queremos ser um povo através do qual o Teu testemunho seja genuíno. As pessoas possam tocar a Ti mesmo através da nossa vida. É o que nós te pedimos, no precioso nome de Jesus. Amém.